Bom, gente, seguinte, bem-vindo aqui a mais um vídeo que eu vou continuar hoje esse desenho, o processo desse desenho. E aí, antes de continuar mostrando para você, né, eu desenhando, mostrando o processo e tal, eu queria falar algumas coisinhas que eu fiz relacionado à forma de perceber, a percepção, né, que eu fiz assim que eu terminei aquele primeiro vídeo que está aqui no YouTube. Se você ainda não viu o primeiro vídeo que eu comecei esse desenho, tá? Aproveita, está disponível. E eu ali bati um papo sobre a jornada do zero ao realismo, já estou te mostrando algumas coisas sobre técnica, né? Eu me propus a passar esse conhecimento também sobre alguns macetes, algumas dicas técnicas também enquanto eu desenho esse desenho aqui. Isso aqui é a referência, tá? O desenho está ali preso, aí eu não tirei ele porque eu estou mexendo, eu vou mudar daqui a pouco a câmera para mim poder desenhar. A gente vai bater um papo e aí eu vou continuar de onde eu parei. Só que é importante eu falar para você essas coisinhas que são detalhes, né, de percepção, que são bastidores, coisas que acontecem no bastidor, mas que em todo desenho que eu estou fazendo está sempre acontecendo isso. Então é importante eu passar esse conhecimento para você, tá certo? Lembrando que agora a gente está na jornada do zero ao realismo, né, que é o nosso evento gratuito de dia 30 de janeiro até dia 3 de fevereiro. É uma semana com aulas gratuitas. Para quê? Para eu passar para você os primeiros passos para você fazer desenhos realistas que impressionam do absoluto zero, né? Então você não precisa ter dom. Se você está começando agora, excelente, esse evento é para você. Se você já desenha de repente por conta própria, já tentou fazer desenhos realistas, mas não está satisfeito com o resultado que você anda tendo, esse evento também é para você, tá certo? Para você aprimorar, pegar essa bagagem, esse conhecimento e começar a aplicar no seu desenho. E para você que está no absoluto zero, show de bola, tá? Eu vou te mostrar os primeiros passos sobre o método, o que você faz para fazer desenhos realistas que fiquem realmente incríveis, tá? Quais são os passos que você dá. De repente você desenhava, né, um tempo atrás, está voltando agora, né, tá vendo aí as aulas acontecendo de aquecimento que a gente está tendo, tá vendo, né, eu desenhando, tá despertando de novo essa paixão pelo desenho. De repente está descobrindo o realismo agora, gostou desse estilo, né, quer saber qual passo que você dá, como que você domina essa técnica. De repente você já até fazia desenho realista, parou, né, por algum motivo, a vida acontecendo e você está voltando agora, retomando essa paixão. Show de bola, independente da sua idade, aproveita o máximo. Lembrando que eu acabei de falar sobre aquecimento, né? As aulas de aquecimento oficiais que aconteceram também às 8 horas da noite. 10 aulas de aquecimento para a gente chegar na semana do evento, da jornada do zero ao realismo, muito mais preparado. É igual um jogo de futebol, né? Existe o aquecimento, que é muito importante para você chegar preparado no jogo, e existe o jogo. Então é importantíssimo você chegar mais preparado, né? Porque aí você vai ter mais resultado também. O aquecimento é importante? Muito importante para você chegar preparado no jogo. O jogo é importante? Mais importante ainda, né? O que é mais importante, o jogo ou o aquecimento? O jogo, né? A hora do jogo, que é a jornada do zero ao realismo. Mas é extremamente importante você participar do aquecimento, né? E se você não viu as aulas, que teve uma bagagem de conhecimento, né? Uma bagagem, as pessoas curtiram bastante, aproveitando todo esse conteúdo. Se você ainda não viu, aproveite quando está disponível aqui no canal do YouTube, para você ver, né, colocar em dia, pegar esse conhecimento e também participar da jornada do zero ao realismo. Lembrando que a jornada também vai ser sempre às 8 horas da noite. Henrique, eu não me inscrevi ainda, como que eu faço? O link vai estar na descrição desse vídeo, você clica, se inscreve gratuitamente, depois você vai ser direcionado, né, você vai colocar seu e-mail e vai ser direcionado para o grupo de WhatsApp, que é extremamente importante para você receber todos os avisos, né? Seja no grupo, seja no e-mail. Às vezes você não olha o e-mail, você é avisado pelo grupo. Para que isso? Para você ser avisado, para você não perder nada sobre a jornada do zero ao realismo, porque é curto, né? O tempo passa, a gente tem uma comunidade também gratuita do evento, mas tudo com prazo para iniciar e para terminar. E aí, se você não é avisado, você acaba perdendo tudo isso e não tem mais jeito. Bom, então voltando aqui ao assunto do desenho, tá? Eu mudei um pouquinho a câmera ali, que o celular acabou descarregando. O que acontece, né? Que mudou da última aula para agora, para essa aula de hoje que a gente vai começar. Parei um pouquinho, me afastei do desenho, assim como eu já estava falando sobre isso, né, durante aquela aula.
que é importante você parar, se afastar de vez em quando do seu desenho, olhar de mais longe o seu desenho do lado da referência. Aí você vai começar a perceber falhas, perceber coisas que você não percebe enquanto você só está pertinho do seu desenho desenhando. Então eu comecei a perceber, por exemplo, que a sobrancelha estava mais falhada no meu desenho, que ela é mais preenchida, né? Ela é mais grossa aqui na referência. Eu comecei a perceber isso no meu desenho, né? Que estava faltando colocar mais algumas camadas ali de fios e tal. Eu comecei a colocar por causa dessa percepção, né? De levantar, de olhar mais de longe. Outra coisa mega importante sobre a percepção é tonalidade. Eu comecei a parar um pouquinho de olhar só detalhe e cerrei meus olhos, né? Cerrar mesmo, olhar com ele semi-aberto, como se você estivesse num dia de claridade, de sol, e você precisasse cerrar os olhos para conseguir olhar, né, para algum lugar. Então você cerra, deixa bem fechadinho o olho e você só vai perceber tonalidade, você já não percebe detalhes no desenho. Aí você vai olhar com os olhos cerrados o seu desenho do lado da referência, é o que eu estava fazendo. E aí com os olhos cerrados eu começava a olhar e via que a tonalidade não estava nada legal ainda nessa parte da sobrancelha. Então eu precisava acrescentar mais escuro, né? Mais tons escuros ali. Então eu estava usando a lapiseira, o grafite 4B, fui lá e comecei a fortalecer só pensando em tonalidade. Fortaleci, coloquei mais fios, fui escurecendo, né? Fazia, e aí depois eu cerrava os olhos e comparava de novo, referência com desenho. Eu via que estava ficando melhor, estava ficando mais próximo à tonalidade. E aí é importante eu passar isso para você, porque desenho realista tem muito a ver com tonalidade. Não adianta você ficar fazendo muitos detalhes, ficar fazendo outras coisas e esquecendo da tonalidade, esquecendo de exercitar a sua percepção de tonalidade. Porque tem muitas pessoas que me procuram com esse problema. Ah, meu desenho, eu até acho que eu desenho bem, que eu estou fazendo direitinho, mas parece que o desenho não chega no tom que eu quero, né? Não tem aquela tonalidade bacana, acaba que não passa o realismo que eu queria passar. E tonalidade é uma das coisas mega importantes, né? Se tratando do desenho realista. A gente falou sobre isso em uma das aulas do aquecimento. Mais importante, se você não viu ainda, é importante você ver essas aulas. E aqui eu falei sobre sombreamento, eu falei sobre isso, sobre tonalidade. Enfim, falei várias outras coisas em outras aulas também. E agora na jornada a gente vai, né, continuar falando de realismo, que é o mais importante. Então eu foquei em tonalidade, né, e ali eu fui acertando tons. De vez em quando eu pintava mesmo essa região aqui, ó, perto da sobrancelha, da pele, depois eu fazia os fios, comparava de novo. Então é sutil a diferença, né? Você vai começar agora, vou começar agora o vídeo, vou mudar a câmera para a gente continuar desenhando, e a diferença é sutil, né? São detalhes, mas que eu estou falando para você para mostrar esses bastidores que sempre acontece enquanto eu estou desenhando. É importante você ter essa percepção de tons. Então esses pequenos ajustes eu já fiz e vou continuar fazendo mais, né? E eu vou mudar a câmera para a gente bater mais um papo. Eu até percebi, tá, que o desenho está ali preso na prancheta, eu vou lá fazer. Eu até tô meio assim, que talvez eu até engrossei demais a sobrancelha. E aí, de repente eu precise depois até falhar um pouco de novo. De repente eu passei até do ponto, pelo que eu já estou percebendo, e qualquer coisa eu vou vir com a caneta borracha, aliviando um pouquinho, né, acertando mais o formato da sobrancelha. Porque se a gente fica fazendo só ali, por mais que você tirou um traço na mesa de luz, por mais que você fez um esboço bem feito, a gente tem o perigo, se tratando de retrato, se tratando de rosto, tem sempre o perigo da gente mudar, modificar a proporção, mudar ali o formato da sobrancelha, do olho. Então é importante a gente sempre estar ligado nisso para ficar próximo da referência, você não destoar, não fazer o seu desenho acabar indo errando sem perceber a proporção. Né? Principalmente você que tem o sonho aí de desenhar retratos, quer se aprimorar nisso, de repente para entregar encomendas de desenho e tal, desenhar retratos mesmo que por lazer, é importante você saber isso, que retrato, qualquer coisinha que você muda ali é perigoso, né? Pode fazer a pessoa não ficar parecida com ela, pode mudar muito. E aí entenda também que é um processo, né? Eu fiz esse acerto que eu estou falando para você, por mais que eu dê por terminado, porque claro que não, tá? A gente vai trabalhar muito nessa parte ainda de cima, mas mesmo se eu trabalhar bastante, dá por terminado,
Sempre você volta e repara mais alguma coisa. Se você perceber que precisa mexer, que precisa acrescentar algo, que algo está diferente, que você pode corrigir, corrija. Né? Você vai parar o desenho hoje, amanhã você pega de novo. Se você perceber que precisa mexer, mexa. Por quê? Porque a sua percepção está sempre em constante evolução. E aí você vai percebendo coisas que você não percebia hoje. E o processo do desenho a gente vai fazendo, né, no decorrer de horas, de dias. E é importante você fazer isso, para exercitar mais ainda a sua percepção. Por mais que você dê o terminado, volta lá. Se percebeu que precisa mexer, mexa. Tá? É isso que eu faço também nos desenhos. Eu mexi também aqui nos cílios, tá? Escureci um pouquinho. Detalhezinhos que eu fiz e vou voltar agora, né? Mudar a câmera para mostrar o desenho sendo feito de novo. Vou bater papo com você. E qualquer dúvida que você tiver, comenta, tá? Se você estiver vendo o replay, deixa nos comentários. Se você estiver vendo agora esse vídeo, coloca no chat, que eu vou estar aqui no chat respondendo para você, tá? Ao vivo. Então, qualquer dúvida que você tiver, você que já se inscreveu na jornada, você que tem dúvidas sobre realismo, coloca, que a gente bate um papo, tá certo? Se você ainda não se inscreveu na jornada, o link vai estar na descrição desse vídeo. Se inscreve e participe. Não perca nada, tá? É por tempo limitado e é gratuito. É importante você comparecer, transformar o resultado que você tem, ou se você está começando agora, começar com o pé direito para conseguir fazer desenhos realistas. Tá certo? Chega de falar, vou mudar a câmera agora para a gente dar continuidade aqui no desenho. Vamos lá. Então, continuando aqui, eu vou continuar trabalhando alguns detalhes aqui na parte do olho ainda, tá? Aqui dentro, ó, eu passei aquela hora o lápis de graduação B. Eu já vou trabalhar com algumas texturazinhas que eu vejo na referência. Ó, primeiro eu deixei esse acinzentado. E aí eu vou vir fazendo algumas marquinhas. Bem aleatório, tá? Algumas manchinhas que a gente observa mesmo na referência. E aí aqui eu sempre trabalho com pincel, né, para não perder essas manchinhas que eu tô fazendo. É bom a gente acender um pouquinho com a caneta borracha, dando alguns toquinhos, um pouquinho de brilho aqui dentro, para mesclar, né, com o trabalho que a gente fez de manchinhas. E aí acaba dando essa texturizada aqui na região do olho. Aqui dentro, ó, vou pegar o lápis HB e vou sombrear, porque não é branco. É bem clarinho, mas não é branco nessa região de dentro do olho. Aqui também, ó, eu vou sombreando e vou aliviando mais o peso da mão aqui nessa parte.
Porque aí tem um leve degradezinho, que é mais escuro aqui no canto. E quando vai chegando mais no meio, clareia. E aí eu posso passar o esfuminho limpo nessa região. Para limpar o esfuminho, por exemplo, eu estou aqui com ele, ó, com a pontinha, quando eu quero limpar mesmo, não vai sumir essa manchinha. Só que eu pego um papel em branco, eu não vou forçar aqui não, que eu estou em cima do desenho e eu não quero mexer na câmera. Ó, vou colocar meu dedo aqui embaixo. Eu vou limpando, ó, girando o esfuminho e dando uma limpada, né, para não deixar toda essa sujeira do grafite chegar na hora de eu esfumar. Isso para região clara, como essa aqui. Se fosse uma região escura que eu fosse usar o esfuminho, eu não preciso ter esse cuidado. Eu já posso vir com ele mais sujinho, porque aí já vai ser um tom médio, né, um tom médio escuro. Aí não tem essa necessidade. Lembrando que você que pensa em trabalhar com desenho, de repente fazer encomendas de desenho para ter uma renda, você não precisa fazer tanto assim, cada detalhe, exagerar tanto em textura. Dá para você dar uma simplificada, claro, sem perder a qualidade do desenho. Até porque a própria imagem que você estiver desenhando, que é outra coisa que acontece, ela não é tão rica em detalhes como uma imagem dessa que eu estou desenhando aqui, por exemplo. Tem bem menos detalhes, né? Geralmente é uma foto mais comum que a pessoa tirou, vai presentear alguém. E aí eu recomendo você usar essas referências aqui, como essa, que é mais complexa, no momento certo, em primeiro lugar, né? Quando você está aprendendo a técnica, vai chegar o momento de você começar a fazer daqui para frente, né? Coisas mais elaboradas, mais detalhes e tal. E aí você pode mesclar, você pode trabalhar com a encomenda e mesclar fazendo imagens desse tipo, que vai exigir mais da sua percepção. Vai treinar mais o músculo da percepção. E você vai aprimorando a sua técnica. E aí você concilia as duas coisas. Aprende, treina nessas imagens, segue um método e concilia fazendo encomendas. Que a encomenda ela não vai te exercitar tanto para você ir crescendo o nível de percepção e de realismo do seu desenho. O que vai te desafiando mais são as imagens diferenciadas, os detalhes e muitas outras coisas que você vai aprendendo gradativamente, né? Gradual, vai aumentando o nível. Mas aí se você quer fazer encomendas, ter uma renda, é bom você conciliar, que aí você cresce tecnicamente falando e ao mesmo tempo faz as encomendas. Não fica só fazendo as encomendas, senão você não exercita em outras imagens que de repente até mais você queira fazer também, né? Você não quer fazer só encomenda, você quer brincar um pouco, escolher uma imagem para desenhar qualquer que você mesmo escolheu. E aí para não apanhar, né, cometer erros e achar que o desenho não é para você, o realismo, bater muito a cabeça, é importante você seguir o método, aprender, se aperfeiçoar. Aqui embaixo já é mais escuro, né? Eu vou reforçar um pouquinho, porque senão acaba misturando os tons aqui. Aqui eu já estou com lápis B.
Coloca no comentário coloca no chat você que está vendo aqui a aula, quais são as suas maiores dificuldades hoje no desenho. Fala quais são, escolhe algumas que você sabe que é a maior dificuldade que você anda tendo no momento. Exemplo, cabelo, texturas, tudo. Tudo não, né? Se escrever tudo, você não está sendo específico. Se você já desenha, coloca qual suas maiores dificuldades hoje, se tratando do desenho realista. Se você ainda não desenha, tudo certo, né? Você vai conhecendo agora. Agora vamos fazer algumas texturazinhas nessa região de cima. As texturas aqui, ó, são vários risquinhos. E tem um brilhinho também. Então, brilhinho eu faço com a borrachinha. Deixa eu até cortar a ponta dela. Ó, já posso ir fazendo vários risquinhos assim, ó, que é como eu observo na imagem, na referência. E aí com lápis HB eu vou puxando uma sombrinha aqui, ó, mesclando com esses risquinhos da borracha. E aí, para seguir uma ordem coerente com a referência, você fez o risquinho com a borracha, você faz o risquinho com lápis para cima, sempre para cima, porque nessa região é assim que eu vejo na referência. Eu vejo que tem as texturazinhas, tem a parte de brilho e tem um risquinho com degradezinho para cima, para respeitar a direção da luz e da sombra. Então é por isso que eu estou seguindo dessa forma. Não vai ficar idêntico, tá? Nunca vai ficar idêntico à imagem, mas a gente tenta se aproximar. Pode usar o lápis B também. O corte aqui, ó, é sempre na diagonal da borrachinha, da caneta borracha. Eu pego o estilete e eu passo na diagonal. Ó como fica chanfrado. O sentido é diagonal. Não é cortar reto, não, é cortar assim, ó, na diagonal. E aí com a pontinha a gente vai trabalhando os efeitos. (2,3 milímetros) é essa borrachinha, tá? O refil dela.
Dou algumas batidinhas também assim, ó. Por quê? Porque quando é bem pequenininha a textura, não dá, a gente não tem tanto espaço para trabalhar, então basta uma batidinha para dar um brilhinho, para deixar parecido com a referência. E aqui é uma região pequena, né? Aí às vezes eu vou mudando, eu tô fazendo tracinho, não tá ficando bom. Eu começo a dar essas batidinhas. E eu vou brincando até ver o que me agrada mais, né? O que tá mais coerente. Porque aqui, ó, eu consigo fazer mais texturas menorzinhas, não sigo tão à risca aqueles risquinhos que eu estava fazendo, porque eu não tenho tanto espaço para isso. E ao mesmo tempo dá a sensação de textura, né, de parte de pele texturizada. O que mais importa é o que está transmitindo aquilo que você desenhou, né? Se estiver transmitindo a harmonia, a coerência, tá aparecendo, né, aquela região, aquela textura, é o que importa. Então tem diversas formas de fazer. Aqui eu repara que eu comecei a fazer tracinho, não me agradou. Eu já vim trabalhando batidinhas. E eu deixei em tempo real para você ver que a gente vai mudando conforme vai desenhando. A gente vê o que está agradando mais. E muda o plano. Mas mesmo fazendo essas batidinhas e fazendo assim com lápis, mais irregular, mais bagunçado, não tá? Eu sempre lembro dessa questão da luz e da sombra, que os risquinhos, de preferência, a maioria eu quero que saia por cima dos brilhinhos, para continuar dando essa coerência. Então não é tão bagunçado assim, não é feito de qualquer jeito. Mesmo quando são essas batidinhas aqui. Ah, Henrique, para refazer essa ponta da borracha, com que frequência que eu refaço? Você vai sentindo. Quando você vê que você não consegue mais apagar, você não está conseguindo apagar direito e está ficando grande demais já, você está forçando a borracha, aí é bom você refazer, para você ter mais precisão e fazer menorzinho de novo aquele detalhe que você está fazendo. É bom não assoprar o desenho, né, para não correr o risco de você acabar estragando, né, caindo. De repente você assopra e você acaba molhando o desenho na saliva, né? Então é bom ter algum materialzinho, tipo isso daqui, por exemplo, é um pincel para maquiagem, para pó de maquiagem. Por que que eu uso? Porque é bem suave, é muito macio, então não vai agredir nada, não vai atrapalhar o desenho. Aqui eu quero reforçar essa parte aqui do olho, que é um pouquinho mais sombreado. Eu vou vir direto com a lapiseira, bem leve, então não estou forçando, para aumentar um pouco essa sombrinha que tem aqui. E aí eu vou
trabalhando com pincel aqui. Aliás, ó, pincel aqui também. Que aí não fica aquela coisa muito forçada da borracha, dá uma amenizada, mais harmonia. E eu também não perco tanto a textura, porque se eu passar o esfuminho é aquela história que eu já falei, né? O papel higiênico também. Iria espalhar tudo isso daqui, eu ia perder o que eu fiz. O pincel ele dá uma espalhada, eu perco entre aspas um pouquinho. Mas continua do jeito que eu quero, né? Aparência de textura. E aí eu já quero aproveitar que eu já estou fazendo aqui. Eu já quero brincar um pouquinho com a textura aqui na parte da testa também, tá? Lembrando que textura nunca é legal estar com a ponta extremamente afiada, né? Dá uma gastadinha rápido no papel só para já deixar uma das partes mais macia, porque senão fica muito riscadão, né? O efeito que você for fazer da textura. E aí já é interessante estar um pouquinho macio para você fazer isso aqui. E aí é um processo, tá? Assim como foi um processo fazer as camadas de sombreamento, texturas é a mesma coisa. Vou fazer várias camadas usando borrachinha e usando lápis até chegar num ponto que me agrada, que eu acho que está próximo do que eu quero, né? Está próximo do que eu estou vendo na referência. Não é logo de cara que eu chego no resultado. Se você está chegando agora e ainda não sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer o nosso evento gratuito, online, é a jornada do zero ao realismo. E acontece agora, dia 30 de janeiro até 3 de fevereiro. É uma semana de conteúdos, de 3 aulas, que eu vou mostrar os primeiros passos que você dá para fazer desenhos realistas do zero, tá? Mesmo que se você não tem dom, se você está começando agora, esse evento é totalmente para você. E também para você que já desenha, mas não está satisfeito com seus resultados, tá? Você quer aprimorar sua técnica, não está tendo o realismo que você quer. Então, esse conhecimento, os passos certos, os primeiros passos, eu vou tratar deles nessa semana de evento gratuito. E aí já rolou o aquecimento, que veio rolando, né? 10 aulas de aquecimento, com vários temas, tá? Sobre realismo, bem rico, um conteúdo rico. E aí, se você chegou agora e ainda estiver disponível, aproveita para você ver. Você não vai conseguir mais baixar o material, porque eu disponibilizei um material em PDF para complementar o aprendizado da aula. Então, você que sabe que é importante anotar, né, as coisas que você mais entende durante as aulas, fazer anotações, praticar. Eu disponibilizei o PDF da aula para te ajudar a ter tudo isso organizado, para ser um estudo muito profundo, né, que foi o que aconteceu nessas aulas de aquecimento. E lembrando que é só o aquecimento, né? O que é mais importante, o aquecimento ou o jogo? A hora do jogo. Só que o aquecimento é importante para você chegar preparado no jogo. E aí eu fiz o aquecimento para você chegar mais preparado na jornada do zero ao realismo, entendendo mais, já por dentro de muita coisa.
porque aí chega na jornada você assimila ainda mais de toda a riqueza que é passada para você. E aí a gente vai ter desafios, vai desenhar juntos, desafios mais de acordo, tá, com o evento. Aqui eu estou desenhando, não é de acordo no sentido para você desenhar, tá? Eu não recomendo. Que aí você vai estar cheio de dúvida e vai se confundir mais ainda, já querendo fazer coisa mais elaborada. Não é o que eu recomendo agora. Então a gente vai ter desafios, seus primeiros desenhos para a gente fazer. No aquecimento já rolou também. Bastante conteúdo prático. E teórico, tá? Muito importante, muita teoria também, porque é extremamente importante. Muita coisa que foi falada. Sempre 8 horas da noite, tanto o aquecimento como as aulas da jornada, sempre às 8 horas da noite. Então o que é importante você fazer? Anotar na sua agenda, organizar o seu tempo para você não perder nada. Porque tem data para começar e tem data para terminar, né? Não vai ficar disponível. Comunidade do evento também que a gente tem, vai ficar disponível até o dia 5 de fevereiro, quando vai terminando o evento. No Facebook, para a gente se aprofundar, trocar ideias, receber todo esse conhecimento. Você pode colocar os desenhos, se você desenha. É um lugar mais íntimo, né? Uma comunidade fechada só pra gente mesmo do evento. Nós desenhistas que nos entendemos. Ó, vou passando o pincel para ir suavizando mais. E aí depois eu vou vir trabalhando com lápis junto, não só com a borracha. Aqui vale as mesmas dicas que eu já venho dando durante esse desenho. Vai fazendo, levanta de vez em quando e olha um pouquinho mais de longe o seu desenho e a referência. Para quê? Para você ver se está ficando coerente, se está ficando interessante o que você está fazendo. Porque só olhando de perto você não tem esse tipo de percepção do todo, né? Da harmonia do desenho, que é muito importante. E aí, afasta e olha de longe, porque você vai ter exatamente isso, tá? Essa percepção da harmonia do seu desenho, como tá ficando. E aí você volta para perto e continua aqui pertinho, que aí é outro tipo de percepção que você está exercitando, colocando a técnica. E aí, se você não se inscreveu ainda na jornada do Zero Realismo, aqui na descrição desse vídeo vai ter o link para você fazer sua inscrição gratuitamente. É preciso fazer a inscrição, tá? Senão você não vai ser avisado. Assim que você faz a inscrição, você vai ter acesso. Você vai seguir o passo ali, você vai ter acesso ao grupo do WhatsApp também, que é muito importante. E aí são os meios de comunicação que você vai receber os avisos, tá? Um grupo silenciado, não é bagunçado, não vai ficar chegando um monte de coisa, é só os avisos mesmo do evento. E aí você é notificado no e-mail, no WhatsApp. E na correria do dia a dia, se você não se inscreve, você perde. Deixa para depois e você não lembra mais.
Quando você lembra, já acabou o evento, passou, já está fora do ar e você perdeu tudo. Então é importante você se inscrever. Ah, Henrique, eu não tenho paciência para fazer esses detalhezinhos, não. Tem sim. Isso aqui é muito prazeroso quando você começa a fazer. É uma parte muito boa, desafiadora também, porque está trabalhando muito a sua percepção, sua técnica. Você não vai, como eu falei, você que vai fazer desenhos por encomenda para ter uma renda, você não vai fazer todos esses detalhes. É como eu falei, essa referência, algumas referências mais complexas vai ter esse nível maior de detalhes. Mas as encomendas, elas não chegam nesse nível todo. Claro, você tem que usar uma boa técnica para deixar aquele desenho rico, né, bonito. Vai sim fazer detalhes, com certeza. Só estou querendo dizer que é menos, tá, do que umas imagens assim, que são mais detalhadas. Além dos riscos da batidinha com a borracha, eu vou trabalhando também alguns pontinhos com lápis. E aí meio que é bom eu fazer, ó, acima de cada brilhinho. Por quê? Porque é como eu percebo na referência. Então sempre é importante seguir a referência. E aí eu vou mesclando com a texturização que eu já fiz com a borracha. É interessante, como eu falei, a ponta do lápis está levemente gasta, tá, para fazer isso aqui, com ela mais macia, para não ficar um aspecto riscado demais com o lápis. Porque tudo isso tem que ser feito de forma suave. Fico feliz demais de estar vendo a galera que se inscreveu na jornada do Zero Realismo. E eu fico feliz, né, com o depoimento de muita gente que está resgatando essa paixão pelo desenho, né, independente da idade. E aí acontece esse resgate, né, a pessoa está reencontrando com o desenho, com a paixão de repente da infância que ela gostava de desenhar. De repente, em algum momento da vida que ela desenhava e foi parando. E é tão bom, né, ver alguém voltando à arte dessa forma, conhecendo um novo estilo, conhecendo o realismo, ou retomando ao realismo. Quando você vai fazer texturas, você tem que procurar fazer o mais suave possível. Porque não é legal deixar muito forçado isso daqui. Senão, em vez de parecer textura, começa a estragar o desenho. Começa a aparecer qualquer outra coisa na pele, né? Caroço, um desenho mal feito, sei lá, mal
Não passa aquela sensação de textura de pele que é o que você queria ter passado. E aí não é interessante você perder um tempão para fazer algo que não fica harmonioso, que acaba trazendo estranheza pro desenho. E aí você tem que se sentir livre, porque aqui eu estou fazendo dessa forma. Que se isso aqui por algum motivo não me agradar, eu não tenho problema nenhum em voltar com a borracha, em retocar, em mudar alguma coisa. De repente a gente começa a fazer uma textura e não está interessante aquela forma que a gente está fazendo. E aí você tem que se sentir livre para você vir. Por isso que é bom trabalhar sempre, né, com uma certa leveza na sua mão, não vai forçando. Aliás, a textura já é feita de forma suave, então você pode vir corrigindo ou você pode vir acrescentando. Enquanto não chegar naquilo que você quer, você vai observando a referência e vai retocando, colocando mais detalhe, trabalhando melhor essa texturização. Sempre é um processo, né? Não é... Você não vai dar por terminado fazendo um pouquinho disso daqui e pronto. E aí se não tiver legal, eu vou voltar com a borracha. Um exemplo. Vou de novo dar alguma batidinha, de repente suavizar os risquinhos que eu fiz, modificar alguma coisa. E aí por isso que é bom também você fazer de forma suave, mais um motivo. Que aí você pode acertar sem estragar seu desenho. E aí eu vou ver aqui se eu pego o pincel de cerdas maiores. Acho que eu falei no começo desse desenho, acho que foi na outra aula, que eu uso tanto esse pincel que eu corto as cerdas assim, ó, como o mesmo pincel que eu corto menos. Eu deixo um pouquinho mais comprida essas cerdas, porque aí fica mais macio e é uma forma diferente que eu uso para passar, por exemplo, nessa parte texturizada. Se eu passar esse com as cerdas mais cortadas, traz um efeito. Se eu passo o outro com as cerdas maiores, ele dá uma passada suave e deixa de um outro jeito. Deixa mais no aspecto que eu quero deixar, por exemplo, nessa parte aqui da testa. Então eu não quero passar assim, ó. Por isso que eu vou pegar aqui o outro de cerdas maiores para passar nessa parte. Ó, então aqui eu já peguei, ó. Olha a diferença. Como esse aqui tá maior, tá vendo? E aí eu vou dando uma passada, ó, dessa forma, para ir quebrando um pouquinho essa dureza dos risquinhos, tá? Do lápis. Algumas coisas muito minuciosas. Essa, por exemplo, é uma muito minucioso, que é quase não dá para perceber tanto no vídeo, por exemplo, mas que causa uma pequena diferença, tá? Então, tecnicamente falando, vale a pena. Bom, e aí eu tô querendo descer, né? Eu vou fazendo esse desenho, descendo aos poucos. Ainda vou mexer aqui, tá? Vai ter alguns fios de cabelo, ainda vou mexer um pouco nessa textura. Mas aqui é um bom começo, eu vou agora começar a brincar um pouquinho com o cabelo, né? Eu vou virar a folha
Pra gente brincar um pouquinho aqui na parte do cabelo. Vou começar a fazer logo essa parte de cima, porque eu já vou vendo um pouco completinha essa parte de cima do desenho. Eu vou descendo depois. Eu tô com lápis Faber-Castell da linha 9000, verdinho. Graduação 4B, tá? Vou fazer uma base aqui, que é um pouquinho mais escuro do que o tom da pele. Depois vai ter algumas partes mais escuras que eu vou fazer provavelmente com a lapiseira com grafite 4B. Lapiseira 05. Muitas pessoas querem aprender o desenho, como eu já comentei, o realismo, para poder trabalhar também com o desenho. E tem um universo de possibilidades, de caminhos diferentes, que de certa forma é relacionado com o desenho. E aí, retrato, por exemplo, que eu recebi algumas pessoas que falaram que quer desenhar retratos, quer se aperfeiçoar em retratos. Então, se esse é o seu objetivo, o meu curso ele é muito voltado para isso. Eu desenho muitos retratos também, né? Eu gosto. Então o curso ele é bem voltado, sim, vai ter toda essa estrutura para desenhar retrato, desde o comecinho até o mais avançado. Cabelo é algo que não vai ficar idêntico, aliás, nada vai ficar idêntico à referência. A gente procura fazer o mais próximo possível. E o cabelo, é impossível você sentar, mais impossível ainda do que outras partes do desenho, e você sentar e querer fazer cada fio no lugar exato que ele tá, do jeitinho que tá. Claro, a gente vai procurar fazer as mechas no lugar, deixar harmônico, deixar parecido, mas não vai ficar exatamente igualzinho, tá? Não, nem queira que fique, porque senão você vai ficar travado. Então é bom você aprender a técnica para você fazer de forma bonita, agradável, harmoniosa, que chame a atenção, que passe realismo. E mesmo sem ficar idêntico, porque não vai ficar idêntico. Por mais parecido que fique, por mais realista que fique, ele não é idêntico. Cada fiozinho naquele devido lugar, né? Se você tiver dúvidas, pode deixar nos comentários, pode perguntar aqui no chat, que eu respondo para você. Viu? Eu respondo escrevendo, tá? Que eu estou fazendo um formato diferente de transmissão aqui, que eu respondo para você no bate-papo, a gente digita e conversa. Que quando a ponta começar a gastar muito, sempre é importante a gente refazer, né? Ainda mais para desenhar fios, que tem que ser fino, né?
Eu vou refazer aqui no apontador de manivela. Foi apresentado nas aulas, tá, do aquecimento para a jornada. O apontador de manivela. Facilita bastante para você fazer a ponta mais rápido. A outra forma é você usar estilete para raspar. Depois você lixa a ponta numa lixa de unha. Ela vai ficar assim também alongada, só que você vai perder mais tempo, né? E aqui no apontador é mais rápido. E eu não recomendo você apontar no apontador escolar, né? Aquele mais simples. Pode apontar, né? Se for para usar uma ponta apontada de qualquer forma, aponte naquele apontador. O importante é você apontar. Só que para ela ficar assim, ó, pontiaguda, maior desse jeito, aí é o apontador de manivela que faz. Ou se você raspar e lixar da forma que eu falei, você faz uma ponta mais alongada. Que para o realismo, na minha opinião, é bem mais interessante do que você só apontar naquele apontador mais simples. A gente teve a aula de aquecimento também, a aula número 8. Eu desenhei um cabelo, tá? Pra gente desenhar juntos. E aí não foi igual nesse vídeo aqui não, foi passo a passo, né? Foi dividido em 3 passos para você seguir, né? Didático. Que aqui você tá vendo aqui, eu não tô explicando, não tô fazendo exatamente como eu fiz na aula 8 de aquecimento, que a gente desenhou juntos. Então o aprendizado lá foi muito maior. Importante passar bastante pincel para quebrar a dureza do lápis. Deixar esse cabelo com aspecto mais natural. Bom, gente, aqui eu vou dar uma paradinha, né, no vídeo de hoje. E aí a gente vai continuar no próximo vídeo. Eu continuo trabalhando aqui nessa parte, te mostrando mais o processo. Então, obrigado você que assistiu até aqui. E a gente se vê, a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo para continuar. Abraço.